O Senhor Deus sempre se empenhou para a salvação do seu povo. Através dos patriarcas, através dos profetas ao longo da história, dos juízes, sempre o Senhor procurava salvar o povo, trazer o povo para perto de si. A encarnação do Senhor Jesus Cristo é a maior demonstração desse empenho de Deus na salvação. Veja, a missão divina realizada na encarnação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ficava constrangido, quebrantado, de coração quebrantado, ao ver que o povo não aceitava a salvação, a ver que eles eram reticentes, que não aceitavam o plano de Deus para a salvação. O Senhor Jesus sabia da destruição iminente de Jerusalém. Alguns anos a mais, algumas décadas a mais, Jerusalém seria destruída, e por isso ele chorava. Veja lá, olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João escreveu: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição iminente da sua amada cidade. O amor de Jesus por seu povo é infinito. Ele repetidamente apelou para que se arrependessem e aceitassem o seu gracioso convite de misericórdia. Veja, irmãos, isso foi lá com o povo hebreu, à época de Jesus. Mas o Senhor Jesus continua apelando, repetidamente, apelando para que seres humanos hoje aceitem o plano da salvação, para que nós nos integremos plenamente no plano da salvação. E ele chora, ele fica constrangido quando vê que tantas pessoas, e tantas mesmo, não aceitam esse plano. Vejam as atitudes do Senhor Jesus para com seu povo e a resposta deste à sua graça. Lucas 19, 41 a 44, que encontramos lá? Jesus chorou sobre Jerusalém. E ele disse assim: se vocês compreendessem neste dia o que é que traz a paz. Veja o que traz a paz. O que traz a paz é a aceitação do Senhor Jesus Cristo. E o povo não entendia isso. Haveria uma iminente destruição. Jerusalém seria sitiada pelos inimigos, pelo exército romano. Derrubarão os seus habitantes, isso que é, matarão os seus habitantes. Os seus habitantes serão mortos, pais e filhos. Não sobrará pedra sobre pedra. Ainda Mateus 23, 37 a 38, palavras do Senhor Jesus. Jerusalém que matas os profetas, quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintinhos sob as suas asas. O que era isso, irmãos? Era um desejo de proteção, um desejo carinhoso de proteção. E ele diz assim: quantas vezes, ao longo da história, com os profetas, com os patriarcas, o Senhor Deus quis juntar os seus filhos, quis juntar o povo hebreu, o seu povo, como a galinha ajunta os pintinhos. Ainda ele diz assim: a tua casa ficará deserta. João 5,40 diz assim: contudo vocês não querem vir a mim, para que eu lhes dê vida. Quer dizer, mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que tenham vida. E que vida que o Senhor Deus quer dar para os seus filhos? A vida eterna. É difícil entender, estou lendo um texto da nossa lição. É difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Milhares de pessoas morreram quando o general Tito liderou seu exército contra a cidade. Jerusalém foi devastada. Homens, mulheres e crianças foram mortos. Onde é que estava Deus quando o seu povo sofria? Essa é a pergunta que a gente sempre faz, não é, irmãos? Quando acontece uma calamidade, onde é que estava Deus? A gente atribui a Deus a responsabilidade. Satanás cria os problemas, Satanás engana, destrói e culpa a Deus, e muitas vezes nós também culpamos a Deus. A resposta é clara. Seu coração, ou seja, o coração de Deus, estava partido. Durante séculos ele estendeu a mão ao povo. Devido à rebelião, perderam a
proteção do Senhor. Veja, irmãos, quantos séculos, 20 séculos desde Abraão até o tempo de Jesus, o Senhor havia lutado com o povo para o povo aceitar, para o povo se consertar, para o povo se ajustar com Deus, e o povo não fazia. Deus nem sempre intervém para limitar os resultados das escolhas do seu povo. Ele permite que as consequências naturais da rebelião se desenvolvam. Deus não causou a matança de crianças inocentes ou de todos aqueles habitantes de Jerusalém. A morte deles foi um ato de Satanás, não de Deus. Veja, mas Deus havia advertido. Veja ainda as instruções de Jesus, agora as instruções de Jesus urgentes para salvar o povo da destruição de Jerusalém, da devastação de Jerusalém. Mateus 24, 15 a 20. Quando, pois, virdes a abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, o que era isso? Era a invasão dos exércitos romanos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, no telhado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. O Senhor Jesus estava falando assim, olha, vai haver uma desolação, mas é preciso que vocês fujam. Quando? Quando vocês virem os exércitos chegarem. Vocês fujam para os montes, saiam de Jerusalém. Aí no pequeno parágrafo da nossa lição. A maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo eram de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas, por isso ele deu instrução para que quando os exércitos romanos se aproximassem, eles deveriam fugir da cidade. Eles estavam avisados, eles tinham sido advertidos, o Senhor Jesus advertiu claramente. Será que eles obedeceram, irmãos? Amanhã vamos continuar o estudo desta lição. Vamos ver o que aconteceu com os cristãos, com aqueles que acreditavam na palavra do Senhor Jesus relativamente à invasão e à destruição. Veja, o Senhor Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. E quando vocês virem os exércitos chegarem, fujam. Era essa a advertência. Será que eles acreditariam na advertência? Será que alguns acreditaram? Amanhã vamos continuar e vamos ver qual foi o destino daqueles que acreditaram e daqueles que não acreditaram nas palavras de Jesus.